Um outro destaque: o presidente da República não deve sancionar o projeto que aumenta o número de deputados federais. Ele admitiu a decisão a ministros e aliados em meio ao embate com o Congresso Nacional sobre o aumento do IOF. O texto que foi aprovado no Congresso na última semana aumenta em 18 o número de cadeiras, o número de deputados. Isso pode gerar um custo adicional de até 150 milhões de reais por ano. O presidente tem até semana que vem para decidir se sanciona ou não esse projeto. E aí ele tem dois caminhos a seguir: vetar integralmente o projeto ou não vetar nem sancionar, permitindo que o Congresso promulgue esse texto. Começar essa com o Cristiano Beraldo, que a gente, quando trata de algumas medidas que não são do agrado do governo, a gente observa o quê? O presidente vetando. Aí essa medida volta para o Congresso Nacional, que pode derrubar o veto. Se a AGU orienta o presidente da República a derrubar ou vetar alguns trechos, então ele sanciona parcialmente, né? Veta ali alguns itens da proposta e aí, naturalmente, esses trechos também podem ser derrubados depois pelo Congresso Nacional. Ou tem a sanção, né? O aceite integral daquela proposta. Nesse caso, parece que o presidente aventa a possibilidade de não fazer nada, lavar as mãos, não faz absolutamente nada, que obrigatoriamente esse texto voltaria para o Congresso e aí o texto não seria sancionado pelo presidente, sim promulgado pelo Congresso Nacional. Que estratégia é essa? Tem algum nome para isso? Evitar desgaste, Beraldo? Neto, eu vejo o seu otimismo em relação ao papel da AGU, a Advocacia Geral da União, que foi concebida para ser um conselheiro dessas questões ao presidente, mas que hoje a gente pode dizer que é uma AGU revisitada, né? É moderna, é uma interpretação moderna da AGU, e a AGU no Brasil hoje é o primeiro-ministro a ponto, precisamos lembrar, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizer que discutiria com o AGU as medidas para contornar a questão da arrecadação com base no aumento do IOF, por aí vai. Então, Caniato, o que se trata não tem nada a ver de jurídico. Essa manifestação, essa perspectiva de manifestação do presidente da República se dá num contexto exclusivamente político. Não se discutirá ou fará uma avaliação do mérito da matéria, da vergonha que é aumentarmos neste momento o número de deputados, enquanto não se aumenta a produtividade. Porque quando uma empresa vai contratar um funcionário, Caniato, você sabe bem disso, é porque os demais funcionários já não estão mais dando conta do trabalho. Agora, quando a gente olha para Brasília, nessa rotina TQQ, terça, quarta e quinta, a gente imaginar que eles estão esgotados na sua produtividade realmente é uma piada. Então, que diminuam as férias, aumentem a sua produtividade, a oportunidade de ajudarem os seus estados durante as férias, que são imensas. Mas não querem fazer isso, querem aumentar o número de cadeiras. Pois bem, Caniato, o que o presidente vai fazer é usar isso para negociar as matérias do seu interesse, com ameaçazinha. Olha, ou vocês me entregam aumento de IOF porque eu quero tomar mais dinheiro da população pobre brasileira que tem que recorrer à dívida, porque são esses que pagam IOF, ou então eu vou submetê-los ao constrangimento de terem que, sozinhos, cacifarem o aumento de deputados. Mas isso, de novo, demonstra o nível de política que está sendo feita no Brasil. O governo deveria ter sido contra essa matéria na sua origem, até porque ela nada tem a ver com a proporcionalidade. Ela agrava, por exemplo, a falta de representatividade de São Paulo, que tem a sua população aumentada, mas não pode aumentar o número de deputados representando essa população. Então, é simplesmente esse jogo mesquinho da política brasileira se manifestando nesse caso. Agora, ser presidente da República, né, Mota, não serve para ir a inaugurações, entregar uma obra que ficou pronta, uma rodovia, as escolas, programa de habitação popular.
há temas muito sensíveis, né? Você compra muita briga nesse processo. Agora, você não pode virar as costas para isso. É preciso, muitas vezes, canetar e vetar. Se você entende que não é possível, não há recursos para bancar 18 deputados, é preciso vetar. Só que a leitura que vários analistas fazem é que quando o presidente da República lava as mãos e não faz nenhum tipo de movimentação nesse sentido, obrigatoriamente o texto volta para o Congresso Nacional e aí o desgaste ficaria somente com deputados e senadores. Mota. Convicção, hoje em dia, é uma coisa rara, né, Canhato? Muito rara. Não é à toa que boa parte dos políticos apoia a regulação das redes sociais. Nada melhor do que eliminar das redes aquele vídeo de você há 3 anos atrás falando exatamente o contrário do que você diz hoje, né? Eu acho que se o governo realmente decidir por essa ação, eu acho que existem 2 possíveis explicações aí, né? A primeira seria que o governo não vai sancionar para fazer birra com os deputados. Mas isso seria uma coisa muito pequena, muito mesquinha. Esse governo não faz dessas coisas, né? Então, vamos para a segunda hipótese, que seria o governo não sancionar, porque realmente não concorda com esse aumento de despesas. E aí, nesse caso, o governo podia aproveitar o embalo e reduzir o número de ministérios de 39 para 8. Pois é, será que um dia a gente vai se deparar com uma guinada dessa, um cavalo de pau? Você, Dávila, as reflexões e os caminhos para o atual governo quando decide não sancionar, vetar ou vetar parcialmente essa proposta que foi muito criticada, né? Criticada por gente de todos os espectros políticos, né? É esperar muito que esse governo tenha uma postura de estadista e vete uma matéria tão vergonhosa como é este aumento do número de deputados. Aliás, além de vergonhosa, é inconstitucional. Afinal de contas, o censo ele é utilizado para rever cadeiras na Câmara de acordo com o aumento ou diminuição populacional dos estados. Não é esse o conceito para a redistribuição de cadeiras? Pois é, o que aconteceu? Os estados que perderam população devem perder cadeiras. É óbvio, é por isso que tem o censo, é por isso que há a redistribuição de cadeiras. E neste último censo, estados como Pernambuco, Bahia, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraíba e Alagoas deveriam perder cadeiras. E outros estados iam ganhar cadeiras, porque aumentou a população. Questão do Amazonas, o Ceará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará e Santa Catarina. Mas o que acontece? Não. Vamos aumentar 18 deputados para não tirar cadeira de nenhum dos estados que deveriam perder cadeira. Olha o absurdo. Custo estimado de 18 deputados a mais. Quase 2 bilhões de reais por ano. 2 bilhões de reais por ano. Além do custo, vai aumentar ainda mais, como bem disse o Beraldo, a distorção da representatividade. Vai aumentar o número de deputados, por exemplo, em 9 estados, como Santa Catarina, Pará, Mato Grosso, mas não vai aumentar de estados como São Paulo, que hoje tem 48 milhões de habitantes e 70 deputados. Pela proporção populacional, que é o correto na Câmara Municipal, São Paulo teria que ter 112 deputados. Tem um limite de 70. E aí, olha que absurdo. O estado de Roraima tem 638 mil habitantes e 8 deputados. 638 mil habitantes é o tamanho de Sorocaba. Ou seja, é um escândalo essa representação completamente distorcida. E isso distorceu ainda mais. Portanto, quero ver qual é o partido. Este sim precisa ter coragem para entrar no Supremo Tribunal Federal com uma medida de inconstitucionalidade, porque distorce ainda mais a representatividade que deveria espelhar o peso populacional dos estados. Para isso, você não tem gente séria. Judicialização é só para patota. Aquilo que interessa ao país, à população, aumentar o poder de voto do povo de acordo com o peso populacional dos estados, isso não conta.
Portanto, é uma medida vergonhosa, inconstitucional, e o presidente da República vai fazer cara de paisagem para dizer que esse assunto não é com ele.